Qual a tua primeira memória de ter conhecido o Silvio Santos? O meu contato com o Silvio foi com 13 anos, na verdade. Eu fui a quarta geração, eu sou a quarta geração de circo, e eu fazia alguns números de circo. E o Silvio precisava desses números dos programas dele, que era Domingo no Parque e o Bozo. O Bozo já estava no ar nessa época. E eu comecei a rodar pratos, a fazer números de magia, domar leões, que eu era domador de 3 leões na época do circo. Aí eu levava o número lá para Vila Guilherme ou então lá para Taliba Leonel, montava a jaula e fazia os números para ele. Foi o primeiro contato que eu tive com ele, foi na época do circo. E qual que é a tua lembrança dele? Você comentou comigo antes que ele levava a caravana para o circo dos teus pais. Porque na verdade, eu costumo falar que a minha relação com o Silvio é antes de eu nascer, né? Porque ele já fazia, como meu pai tinha circo, meu avô tinha circo, ele fazia muito show em circos. Ele levava a caravana do Peru que Fala no circo do meu avô e depois no circo do meu pai. E aí tem histórias maravilhosas da época que ele tinha que sair de um circo e ir para o outro correndo, a rural que levava todo mundo, a caravana toda não pegava, todo mundo tinha que sair correndo, empurrando o rural para ele correr para o outro circo, para não atrasar o show. Mas o Silvio sempre foi muito focado, muito metódico, muito competente, muito horário, 9 horas, isso eu aprendi com ele. 9 horas são 9 horas, não são 1 para as 9 nem 9 e 1. Então ele é muito certo com o horário. Aí você tinha a tua carreira lá no circo, tua experiência da tua família, e aí você participava dos programas, e quando você acha que o Silvio olhou pra você, quando foi seu início artístico, assim, indo pra TV, que ele, além dessa participação em circo, tipo, virar apresentador, virar um artista de televisão, você acha que isso começou quando? Como foi esse contato que ele foi ele que te mostrou isso, ou não? Foi sua vontade, depois ele pegou você? Eu tinha muita vontade de ir pra televisão, gozado, né? Eu cantava na época, além de tudo, de domador, eu cantava, tocava bateria, e aí eu comecei a fazer alguns shows de calouros, programas de calor. Então eu fui no Bolinha, há muitos anos atrás, eu acho que eu não era nem nascido. Aí eu fui no Carlos Aguiar e comecei a fazer alguns programas. E eu fui cantar no show de calouros que o Valentino tinha me convidado. O teatro pegou fogo nessa época, nesse dia. E ele teve que levar todo o equipamento para o Anhembi, para o Palácio das Convenções. O programa foi feito de lá. Em determinado momento, eu fugi. Eu não tive coragem de cantar no programa do Silvio Santos. Essa foi o grande começo da coisa. Aí o Valentino ficou muito chateado comigo, brigou comigo, porque a gente era conhecido do circo. O Valentino Guzzo me conhecia do circo. Mas aí um dia eu comecei a fazer os programas, voltei a fazer os números, pratos e tal. E aí parece que ele teve algum problema com o ator que representava o Bozo. E ele falou assim, Valentino, chama aquele menino do circo para ele se vestir de Bozo e fazer os números de circo vestindo de Bozo, dublando o Bozo. O Valentino me entendeu bem, me ligou e falou, Luiz, o Silvio quer que você faça os números de circo do programa, mas vestido de Bozo. Então o Bozo verdadeiro entra, tem um corte e você entra fazendo os números. Eu falei, perdido por 1, perdido por 1000, vamos pintar a cara, vamos fazer. E o outro Bozo não gostou, não gostou muito. E o programa estava sendo exibido na Record e na TVS, eram os 2 canais do Silvio, Record e TVS. E aí eu comecei a fazer os números vestidos de Bozo, dublando o verdadeiro Bozo. Então era o Bozo falso na época, né? E aí ele rompeu com o Bozo, com o programa, com o ator. E aí ele falou assim, Valentino, chama aquele menino do circo de novo, manda ele se vestir de Bozo e começar a atender um telefone, ao vivo. Ele atende as pessoas, ao vivo, e brinca com as pessoas. Aí montaram um esquema do Bozo Memória, que foi o primeiro que eu estou me sentindo no Bozo Memória aqui, porque eu estou sentado, né? Era sentado num tamborete, o telefone aqui e um aquário aqui cheio de bolinha, que eram os prefixos, tal, que a gente ligava, enfim. Era uma parafernália toda. O programa deu um estouro. Então o programa grande do Bozo era um sucesso. Mas quando entrou o Bozo Memória, aí foi um boom na emissora, foi uma loucura realmente. E aí a gente começou a aperfeiçoar o programa do Bozo paradinho, a gente chamava de Bozo quietinho, porque ele não saía do lugar.
Aí o Silvio teve a grande ideia, foi a segunda brincadeira, a grande ideia, de trazer um brinquedo da filha. Não sei qual filha que era que tinha esse brinquedo. Não sei se foi a Patrícia. Ele falou assim, não, eu vou botar um brinquedo da minha filha para fazer uma brincadeira com o Bozo. E era um brinquedo de uma corrida de cavalinho, que era de casa, da casa dele. E aí foi um sucesso, aí foi uma coisa, cavalinho branco, preto, malhado, aquilo foi uma loucura. E aí o Bozo foi crescendo, até voltar o mote, até voltar o programa grande, que depois voltou com Vovó Mafalda, com Papai Papudo, com Salsi Fufu, e aí veio a tropa toda. Aí nós ficamos 10 anos em primeiro lugar, o Ibope baixo de 45, 40, é uma coisa simples. Então essa foi tua primeira, digamos, Foi. Sua entrada na TV de fato como artista televisivo. Aí nos 3 meses, que eu fui fazer um teste desse Bozo, 3 meses. Nesses 3 meses eu falei assim, ô Valentino, tá vencendo o meu pré-contrato? Eu queria pelo menos pegar na mão do Silvio, pô, eu sou fã do cara. Deixa eu pegar na mão dele e falar assim, ó, eu sou seu fã. Aí o Valentino armou e eu saí da Vila Guilherme, porque o Bozo era na Vila Guilherme. Eu saí da Vila Guilherme e fui até o teatro, até a Tariba Leonel, para conhecer o Silvio. Aí o Valentino entrou no camarim, uma porta preta enorme, uma coisa imponente. Eu fiquei do lado de fora, tremia, que nem uma vara verde. Aí ele falou assim, pode entrar, Luiz. Eu entrei, aí o Valentino falou assim, Silvio, esse é o rapaz que é do circo, que faz o Bozo. Ele olhou pra minha cara e falou assim, mas você é o Bozo? Eu falei, sou. Mas você é muito bonitinho para ser o Bozo. Eu falei, tá bom, e aí, o que você mais sabe fazer? Aí ele falei, sei lá, faço os meus de circo, sou baterista, toco bateria, sou cantor, pelo menos tento ser cantor. Ah, você canta? Eu falei, canto. Ele falou, então estou lançando uma novela e você vai cantar o tema da novela. A novela chamava-se Sombras do Passado. Aí era tão perrengue o negócio era tão apertado pra gente, eu falo pra gente porque eu tinha a TVS, o SBT como minha, da minha família e tal. Era tão apertado que não tinha cantor, então eu tive que gravar a abertura da novela, a música do tema da mocinha, da romântica, eu tive que gravar a outra música que era do bandido. Acabou sendo um compacto duplo para a novela toda, era incrível isso. E aí ele me convidou para fazer o Qual é a Música. Ah, mas você vai fazer o Qual é a Música então? Tá bom, vamos fazer o Qual é a Música. Aí eu apareci no Qual é a Música. E eu fui bem no Qual é a Música. Eu fiquei 9 semanas. Na 10ª semana que eu ia ganhar o primeiro troféu e uma viagem, que o Naim só tinha feito isso, se não me falha a memória, ele botou o Wagner Montes para jogar comigo, para disputar comigo no Qual é a Música. E o Wagner jogou com guerra de nervo, né? E eu sou nervoso, até hoje eu sou nervoso. E eu comecei a ficar nervoso no programa e errando coisas simples. Aí o Wagner fazia o show de calouros pro Silvio. Já era do show de calouros. Aí o Wagner foi, eu perdi. Aí o Silvio sentiu que sacanagem, jogar com guerra de nervo é fogo, né? Falou assim, Wagner Montes, você errou com o Luiz Ricardo, então é o seguinte, a partir da semana que vem você sai do show de calouros, vem pro Qual é a Música, mas o Luiz Ricardo vai no seu lugar, na bancada do show de calouros. Aí aconteceu o Luiz Ricardo no júri do show de calouros com ele. E aí nós ficamos mais 6 anos. Foi legal, foi uma trajetória legal. E depois do show de calouros, como foi teu processo com o Silvio? Porque no fim das contas, se você for pensar, você cada vez mais vai se aproximando dele. Foi. Aí depois do show de calouros, ele criou uma entrega de prêmios do Baú da Felicidade chamado A Felicidade Bate a Sua Porta. Que era uma carreta, era um caminhão, e a gente ia para cidades para fazer um show na praça e fazer um sorteio e entregar uma casa, carros, enfim. Era uma loucura. Era coisa de 50 mil pessoas na praça, 70 mil pessoas. Em Campina Grande tivemos um público de 100 mil pessoas. Foi o recorde, a carreta tombou. Foi uma loucura. E aí ele falou assim, o Luiz Ricardo, ele vai entregar os prêmios. O Luiz Ricardo vai lá, entrega os prêmios, não sei o quê, e começamos a fazer A Felicidade Bate a Sua Porta. E ninguém queria fazer, porque tinha que levar um artista. E qual artista que ia enfrentar uma praça, no meio de 40 graus, dentro de uma carreta,
enfim. E aí começaram algumas duplas, nós começamos a colocar algumas duplas novas que se sujeitavam a fazer esse tipo de evento. E aí a gente começou a contratar um tal de Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Ricker e Renner, quem mais? KLB, e aí essa turma toda que estava começando a carreira, começaram a fazer a Felicidade Bate Sua Porta comigo. Então foi um momento também de descoberta lá, foi uma época boa, durante mais 6 anos, eu viajei todo final de semana, não parei em casa durante 6 anos, essa loucura de viajar o Brasil inteiro. E você lembra de algum momento marcante nesses, assim, eu queria que você falasse um pouco também de sua vida inteira, que você falou pra mim, pô, tô 36 anos com o Silvio, mas nesse tempo todo que você trabalhou com ele, algum momento, assim, pessoalmente, que pra você foi marcante com ele? Existiram vários momentos marcantes, não foram vários também, não. Porque eu respeito muito o Silvio e eu tenho medo do Silvio até hoje. Por incrível que pareça, eu tenho medo do Silvio até hoje. Eu sou fã do Silvio. Então é uma coisa de bloquear, eu tenho um bloqueio. Eu vejo o Silvio, eu bloqueio. Tem hora que eu me solto, mas a hora que eu me solto, aí a coisa degringola, porque aí eu termino de fazer com ele algumas coisas, eu ligo para minha casa e falo, pode preparar a mala aí, porque eu vou ser mandado embora. A última eu tranquei ele dentro de um armário. Tranquei ele dentro de um guarda-roupa. Ele quis entrar num guarda-roupa que a gente estava vendendo, e eu falava, não entra, Silvio, não entra, Silvio, não entra. É perigoso, tá só montado. Não, é guarda-Ricardão, o armário é muito grande, o guarda-roupa é grande, ele foi entrando, eu fiquei ficando apavorado. Quando ele entrou, que ele deitou, literalmente deitou no guarda-roupa, fui e fechei a porta, né? Eu não ia perder essa chance nunca. Aí eu fui e falei, você pode comprar o guarda-roupa com o Silvio Santos ou sem Silvio Santos. Aí deu um problemaço na minha cabeça, porque no Ibope e o comentário da semana seguinte em todas as emissoras foi que o Silvio Santos saiu do armário, né? Que o Luiz Ricardo tinha tirado o Silvio Santos do armário. Foi muito engraçado, muito engraçado. Esse vídeo estava popular na internet já. Muito, muito. E eu digo assim, um momento marcante que eu tava falando é mais no sentido pessoal, assim, dele ter falado alguma coisa pra você. É porque, assim, tem uma coisa que ele é o que a gente tava falando antes, ele, que não é sua vida, de uma certa forma. Ele fez a minha vida. Eu devo tudo ao Silvio. Obviamente que a gente tem o nosso talento, tem o nosso carisma. Eu acho que todos nós somos um instrumento de Deus aqui. Quando você tem a oportunidade, você consegue expor isso e mostrar do que você é capaz. Porque eu tenho uma frase que é até um jargão, né? Que é assim, só as coisas boas duram tanto tempo. E se você parar para analisar, você ficar 36 anos no ar, 36 anos na mídia, e substituindo o insubstituível, porque ele é uma pessoa insubstituível, só daqui 1000 anos na minha cabeça, não tem outro, é só daqui 1000 anos que vai nascer. É uma responsabilidade para mim muito grande. Eu consegui fazer isso, consegui fazer o improvável. Então hoje eu tenho, além do respeito, e principalmente a responsabilidade de estar no palco dele, fazendo os programas dele, com a equipe dele, e isso mexe com a cabeça de qualquer um. Se você não tiver pé no chão, você até acaba variando um pouco, né? Que nem essa luz está variando agora. E todo mundo fala assim que o programa ao vivo do Guinness é a Ana Maria Braga. Todo mundo fala isso, mas não é verdade. O programa, se tem que entrar para o Guinness, o programa ao vivo foi o Bozo. Porque o Bozo entrava de segunda a domingo, de segunda a segunda. Das 7 da manhã a 1 da tarde. E depois das 4 da tarde às 6 da tarde. É só você fazer a conta diária, sem férias, e sem Natal e sem Ano Novo. Isso foi me criando um calo nas cordas vocais, pelo excesso de trabalho, isso é normal. E ele ligava, toda vez que ele me via rouco no ar, ele ligava para a maquiagem, para falar comigo, para saber o que é que estava acontecendo.
essa preocupação, esse tato dele com o Luiz Ricardo foi, assim, foi um pai cuidando de um filho. Tanto é que ele me indicou um médico dele, o Dr. Tufi Matar, para poder fazer um tratamento que ele achava que a minha maquiagem, como ele tem alergia, a minha maquiagem estava me deixando rouco. E aí ele começou a trazer pessoalmente dos Estados Unidos, que era uma coisa difícil, então ele trazia dos Estados Unidos a maquiagem importada, que era antialérgica e tal, e eu comecei a ir buscar no escritório dele essa maquiagem que ele trazia pessoalmente. Então esse cuidado que o Silvio teve comigo, isso marcou muito na minha vida, muito. Esse acho que foi um dos momentos mais marcantes, pelo ato, pela preocupação que ele teve, pela idade que eu tinha, 17 para 18 anos, pela preocupação que ele teve comigo. Ah, que bonito. E para encerrar, só queria que você falasse qual que você acha o segredo do sucesso do Silvio? Por que ele tá até hoje? Então a gente tava falando assim, né? Pô, o pessoal que nasceu em 95 não sabe de muita coisa. Se eu for pensar quem nasceu ontem, 95, 80, conhece o Silvio, sabe quem é o Silvio, sabe que ele é o maior, sabe? Então a gente tá hoje ainda, não importa a geração que seja, olhando pra ele e falar, o Silvio Santos, ele é tipo uma entidade. Ele é. O que você acredita isso? Eu acredito que o Silvio ele foi um homem muito focado. Ele é um homem muito focado, apesar da idade dele. Ele é um homem focado, ele é um homem empreendedor, ele é um homem visionário. É por isso que eu te falei que vai demorar 1000 anos para nascer um empresário que seja apresentador, porque unir as duas partes é muito complicado isso. Você ser apresentador só, ok, agora você ser o empresário, o dono da emissora, tendo que lidar com egos artísticos da sua própria emissora, sendo você o carro-chefe, você o craque, porque ele é o craque. Ele é o craque, não existe outro ali na emissora. Ele é o craque. Então ele teve muita competência para poder cuidar de egos artísticos dos outros, o artístico dele e o empresarial dele. Então eu costumo falar, e vou repetir 500 milhões de vezes, 1000 anos para nascer um empresário e um apresentador com o carisma dele, com o foco dele, com o profissionalismo dele, ele tem objetivos, ele acorda, ele tá atualizado. O Silvio se atualizou. O Silvio ele conseguiu se atualizar década a década. Então hoje você tem ele com 80 e tantos anos, 85, 86 anos, que por sinal minha filha nasceu no dia do aniversário dele, dia 12 de dezembro, até isso. Ele é uma pessoa incrível, é muito focado. Eu não sei de onde vem esse foco dele e essa força, porque ele está no palco hoje como um apresentador de 21 anos. Ele se porta no palco hoje, ok que ele soltou as amarras, que ele apertou um botãozinho, fala o que quer, mas se você notar, a agilidade dele no palco, o raciocínio dele no palco é de um apresentador de 21 anos de idade. Então o Silvio é incomparável, é insubstituível, eu sou suspeito em falar do Silvio. E não é puxação de saco não, porque eu já tenho uma certa idade aí, tem hora que a gente não precisa mais de puxar o saco não. É admiração mesmo pelo grande profissional e pelo grande apresentador.